Meus amigos, minhas amigas, estamos mais uma vez aqui com o nosso Gabinete Cash. Esse que é um espaço de uma conversa franca, todas as quintas-feiras, às 19 horas, com o intuito de trazer assuntos relevantes da nossa capital, do nosso Amazonas. E hoje nós teremos uma pauta que também precisa voltar para uma pauta forte, podemos dizer dessa forma, como política pública, política de Estado, que infelizmente foi desmantelado nos últimos anos, que é a questão do nosso esporte. Mas quando a gente fala esporte, não é só o futebol. Eu falo esporte em todas as suas áreas e nada melhor do que trazer aqui para essa conversa quem milita há muitos anos. Eu tenho a alegria de receber aqui no nosso Gabinete Cast duas personalidades, dois ícones do esporte em suas áreas. Nós temos aqui o grande campeão Jefferson Mascarenhas, que por mais de 5 vezes teve o maior pódio da natação do Brasil, ou seja, levou o nome do Amazonas para fora das fronteiras do estado e do país também. E Eduardo Monteiro de Paula, o nosso Dudu, certo? Que para mim é uma alegria ter uma história, uma construção. Primeiro, daqui a oportunidade para o Jefferson dar a nossa abertura o nosso boa noite. Jefferson, como é que tá? Obrigado pela presença, meu irmão. É um prazer todo meu, deputado Wilker Barreto. É o Gabinete Cast, que coisa, bacana, né? Surgiu isso aí para poder informar realmente a população que você está falando. E hoje nós estamos aqui para poder falar sobre o esporte, política do esporte, né? E eu estou muito feliz com a chamada, a participação aqui. Peço logo desculpa também que eu não posso, a minha atleta. Pois é, seria uma grande alegria. Ela infelizmente não pôde comparecer, mas teremos uma outra oportunidade, se Deus quiser. Pô, legal. Eduardo Monteiro de Paula, hoje o esporte mistura com o teu nome, né? Um prazer imenso estar aqui. Quero primeiro parabenizar, Wilker, que muito pouca gente entende que o maior vetor de educação que nós temos hoje é o esporte. O esporte traz a você a oportunidade, faz você entender que é importante lutar para vencer, ensina você que existem regras e normas iguais em qualquer lugar que você vá, e isso é um ensinamento extraordinário. O desporto traz dentro do seu bojo a formação do caráter da pessoa. Eu entrevistava essa semana, me perdoa só, já vou falando, né? Sim, aqui é ali. A semana que passando eu encontrei um grande mestre de jiu-jitsu, que está de passagem por Manaus, e na entrevista que eu fiz para ele, assim, você percebe quem é aquela pessoa que entra como mau caráter no esporte, no caso do jiu-jitsu, ou aquele que entra para aprender e obedecer? Isso, Dudu, de imediato você percebe. Aquela pessoa que, na verdade, não quer respeitar as normas, não quer treinar do jeito que deve ser feito e respeitar o esporte como é, eu já vou logo eliminando, colega, vá para casa que você não serve para isso. O esporte, ele traz a você a oportunidade de aprender, né? Você tem 200 pessoas, teu filho quer ser titular, só pode jogar 11, teu filho, papai, fala com o técnico. Não, meu filho, vai lá e treine. O filho treina, no dia chega em casa, papai, hoje eu sou titular, esse treina mais. Porque não esquece que tu estava chorando para ser titular. Então agora... Tem gente atrás, né? Tem gente atrás, é verdade. Se eu não falar chinês, eu for contratado para a seleção chinesa, eu não preciso falar chinês, pô. A regra e a norma é a mesma. Por isso que o esporte, ao ser levado no time de Olimpíada, 99% das pessoas mais pobres do mundo são as melhores colocadas. Porque vê através do esporte a oportunidade do crescimento socioeconômico. Então, verdade. Você debater um assunto como esse é importantíssimo para as pessoas entenderem que nós não estamos falando aqui para o cara ser campeão, não. Nós queremos que ele tenha formação educacional para, em qualquer profissão que ele queira, possa exercer com categoria. Poxa, legal. E importante para você que não está nos assistindo, a questão do esporte, e aí, Dudu, eu vejo também como uma ferramenta para combater grande mal que assola a juventude, que é as drogas. Eu acredito muito no papel do esporte, certo? Em suas várias ramificações, como, na minha opinião, a principal ação social de resgate. Combater
as drogas na juventude não é só botar armamento e viatura. Nós temos que dar a esses jovens a oportunidade. Eu me entristeço quando eu vejo programas lá de trás, Galera Nota 10, programas que envolviam a juventude desmantelados, porque não existe um projeto de Estado em si, de governo. Termina os governos, termina os projetos. Mas o intuito aqui hoje de trazer pessoas que conhecem há muito tempo o esporte é que nós possamos entender o seguinte. Aí, Jefferson, dentro da tua área, que tu tem um histórico aqui, eu vejo aqui 5 vezes, certo, campeão brasileiro, 2 Norte e Nordeste, diversos sul-americanos, tu que hoje é um professor, aqui, ó, esse troféu aqui, coroa, certo? Já agora o Jefferson Mascarenhas técnico. Jefferson, na tua opinião, hoje o que está faltando para nós resgatarmos os esportes aquáticos aqui no nosso estado? Bem, primeiro nós temos as piscinas de Manaus, Wilker, elas são todas obsoletas. Piscinas velhas, piscinas antigas, né? E nós não temos local para treinamento. A verdade é essa. Eu estou montando agora a minha equipe de natação, a gente está tentando alavancar essa questão aí. Hoje estou no Olímpico Clube trabalhando, tendo uma parceria com o Amelim Botelho, que é o presidente do clube, para que a gente possa alavancar a natação. Mas nós não temos piscinas em Manaus. Então não há essa preocupação, né, nesse desenvolvimento de dar uma estrutura para que os treinadores, os técnicos possam trabalhar. E aí é o que falta, na verdade, para você poder massificar o esporte. Então, assim, precisamos de uma estrutura boa para que a gente possa alavancar o esporte na nossa, principalmente a natação. Isso eu falo de uma questão de estrutura, certo, né? De estrutura, sem falar ainda sobre outras coisas. Porque, por exemplo, nós estamos tendo um problema imediato hoje com relação à piscina da Vila Olímpica de Manaus. Pois é, aquilo ali está... A cada dia que se passa, a gente vê ali a degradação, né? É interessante que na inauguração da piscina, a gente estava conversando há pouco ainda agora sobre isso aí também, eu fui o primeiro nadador a vencer uma prova na piscina da Vila Olímpica de Manaus. Nós ganhei uma prova de 100 metros nado livre, teve a presença também da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado. Então aquilo era belíssimo, complexo belíssimo. E onde formou assim muitos atletas, Eduardo Piscinini, que foi para a Olimpíada. Lembro dele. Nós treinamos juntos. Né? Eu cheguei a morar dentro no hotel da Vila Olímpica. E assim, hoje não tem mais nada disso. As piscinas estão quebradas. Eu acho que desde 2014, 2015, não sei, quando tinha um projeto de revitalização do complexo aquático, quebraram tudo e não fizeram nada. Fizeram uma construção de 2 banheiros lá que as pessoas não sabem como é que funciona a planta, os banheiros alagam, e tá um buraco, as piscinas estão um buraco. E assim é muito tempo para estar nessa situação. A piscina da Olimpíada do Rio de Janeiro, onde tem um maquinário que é milionário e está sendo estragado, na verdade. Nós não queremos brigar com a federação, estou até falando aqui através da federação, mas como treinador, né, não represento a federação, mas eu sou um dos treinadores que participam da Federação Brasileira de Natação. Nós não queremos brigar, nós queremos nosso espaço. Eu digo que aquilo ali é dos atletas, nós queremos o horário para podermos usar a piscina de forma integral. Nós temos que pedir... Como é que está hoje esse negócio para o uso da piscina mini olímpica? Nós só estamos podendo usar a piscina das 17 às 20 horas. Quer dizer, se você quiser fazer um treinamento, por exemplo, de madrugada, não posso. Ou seja, tem um monte de coisa que... Os horários anteriores servem para quê? Pois é, eu não sei te precisar, eu não sei os projetos que tem hoje na Vila Olímpica. Mas assim, na minha época lá, quando passamos, a piscina da Vila Olímpica servia para treinamentos de iniciação, onde tinham vários professores, acho que era através da Sedan. Sedan. O Dudu pode falar melhor disso aí. E a Segel também fez um pouquinho. Ainda pegou, fez um né? pouquinho. E assim, não tem mais esses projetos, você não tem mais. Hoje a Vila Olímpica não oferece mais uma natação gratuita e revela atletas, porque muitos atletas eram formados lá na piscina da Vila e eram repassados para os clubes.
Sim. Então hoje isso não acontece mais. E hoje, sinceramente, a piscina é belíssima, a piscina da Olimpíada do Rio, mas ela está muito maltratada. Reclamei há pouco tempo atrás sobre a questão de muito lodo, né, na piscina. As raias estavam com muito lodo, era perigoso, inclusive, para os atletas nadarem. Mas toda vez que há uma reclamação, eles fecham a piscina. E aí não se pode utilizar para treinamento. Então a gente não quer uma briga, a gente quer que resolva essa situação e que pense que a piscina da Vila, ela é dos atletas. Ela Perfeitamente, é, lógico. né, principalmente de alto rendimento. Então, vamos lá, precisa ser revitalizado logo, a piscina precisa, outra piscina de 25 metros, precisa voltar. Eu acredito que lá a piscina de salto, que hoje talvez não funcione mais, porque nunca funcionou, salto ornamental aqui no nosso estado, ela possa ser utilizada tanto para iniciação, como, por exemplo, para hidroginástica, para terceira idade. Tem que ser colocado, tem que ser feito alguma coisa lá. Hoje está só os tapumes, que pela frente é bonito, mas se você olhar a parte de trás, infelizmente... Inclusive, Jefferson, eu preciso assumir aqui, certo? E é importante ser dito que o Jefferson já me convidou para ir lá à Mini Vila Olímpica. Nós precisamos, é muito próximo da Assembleia, mas ao mesmo tempo um abismo de distância dessa pauta. Então, Jefferson, eu quero, após o feriado da Pátria, assumir o compromisso de nós marcarmos uma visita na Mini Vila Olímpica para nós fiscalizarmos lá, irmos à CEGEL, que voltou agora este ano, porque acredite, o estado do Amazonas passou alguns anos ser uma Secretaria de Estado de Esporte, certo? Ou seja, quando você exclui do organograma de um governo o esporte, a Secretaria de Esporte, você diz claramente, isso aqui não é prioridade, entendeu? Então, Jefferson, essa questão aí da natação, e eu quero que o governo não veja isso como uma crítica por crítica, a gente está querendo aqui realmente que a gente consiga colocar na pauta do governo também a pauta, certo, do esporte, e nós temos, com certeza, estamos perdendo. Está aí o exemplo maior. Nós temos hoje uma campeã brasileira, não é verdade? A duras penas. A melhor nadadora do Brasil. Pensou, doutor? Campeã brasileira. Engraçado que você está falando aí, Wilker. Eu estava conversando aqui em off com o Dudu, e ele estava exatamente lembrando sobre isso. O que seria o Jefferson Mascarenhas, já que a gente se conhece desde criança? Viu o Dudu jogando bola lá pelo Guanabara, foi minha casa onde eu aprendi a nadar. E o que seria do Jefferson Mascarenhas se não fosse o esporte? Está aí, hoje a oportunidade da Vila Olímpica, né? O governo tem toda essa situação para poder melhorar a vida das pessoas e não consegue. Eu não estava anotando essa história, queria até que tu relatasse. Dudu, meu irmão. Mas a verdade é isso mesmo. A tua experiência é fundamental, né? Dudu, de uma forma objetiva, meu amigo, como é a síntese, por que o, certo, apesar do futebol, tá com o Amazonas Futebol Clube, certo? Também está cheio de buraco. Pois é, mas é o seguinte, depois vamos contar aqui um furo aqui que a gente precisa ter a coragem de falar, que o Amazonas perdeu, certo, o jogo da seleção brasileira, por uma coisa que para mim, quando me chegou essa informação, que depois eu quero que tu possa dar, para mim é vergonhoso. Você está corretíssimo. Eu já entendi nas entrelinhas, estava comentando aqui com o pessoal, essa é a realidade que nós temos. O grande problema é que o Estado brasileiro, e aí eu incluo o governo federal, o municipal, o estadual, o Estado não vê como um vetor de formação do cidadão o desporto. A palavra desporto, que difere do esporte, o esporte você pratica do jeito que você quer. O desporto tem normas, regras, etc. e tal. Então, por exemplo, o Amazonas sempre foi banguela nessa coisa. Se você fizer uma análise de tudo, qual foi a época que nós mais nos projetamos? Quando Roberto Gesta de Mello, com carta branca do Amazonino Mendes, fez o que ele achou que era melhor para o esporte amazonense, por consequência, ao esporte brasileiro. Foi o ano que nós fomos para a final do handebol, no voleibol, no basquete, na natação, no atletismo, no judô. Basta você ler o histórico, rapaz, que está ali. E o que é outra coisa que também bate é que o Estado acha que está fazendo um favor em ajudar as federações. Não é favor, não, é obrigação. O Estado do Amazonas, que não tem princípios, nós temos aqui patrocínios. Os empresários ainda não entenderam de que eles podem investir no esporte e terem retorno, cara.
Porque isso não é patrocínio, é patrocínio. Manaus você tem 4 corridas por final de semana. Nós fizemos um estudo que um pouco antes da pandemia realizamos em Manaus quase 400 corridas no ano. Envolvemos 800 mil pessoas. Tudo bem, não estou dizendo que repetiu isso 2 vezes. É possível que se repita as pessoas, mas em números, Sim, lógico, 800 participantes, mil né? pessoas. Aí tu imaginas, eu vou fazer um cálculo rápido aqui para você. Vamos dizer, cada 5 quilômetros, o atleta ingere 4 copos de 250 ml. Então, tu calcula por 1.000 pessoas, são 4.000 copos d'água para uma corrida de 1.000. Quando eu tiver 40 mil, são 40 mil copos d'água. Imagina que dessas 800 mil, 10% tenha comprado tênis, camisa, meião, gelo, benguê. Gira uma economia, né? O Estado tem que perceber isso. O Estado vai investir na corrida, deixando o empresário ganhar o dinheiro dele, porque ele está investindo Sim. o seu tempo, a disponibilidade, porque o retorno volta. A prefeitura ganhou naquele ano, um ano antes da pandemia, quase 6 milhões de reais só em impostos, porra. Então, o que eu quero dizer para você? Se houver uma organização, uma estrutura, tudo dá certo. O caso da Vila Olímpica lá, da natação, foi absurdo. Vai chegar uma piscina, vamos, destrói todas. Destruiu todas para esperar uma piscina, pô. Uma piscina em que o Amazonas foi 10 vezes o 3º lugar do Brasil em polo aquático e 2 vezes campeão de polo aquático. Uma piscina de aquecimento que usava para o polo aquático foi destruída. Uma caixa de salto que está lá, bem ou mal, é uma modalidade diferente, especial, foi totalmente destruída. Então, o Estado precisa ver, e me perdoe, nós aqui, residentes da nossa cidade, temos que entender de que é necessário investir no esporte. O esporte é saúde, é mais gente. Você falou corretíssimamente. Eu conheço milhares de pessoas que vêm da Zona Vermelha, começaram a treinar jiu-jitsu, se tornaram gente boa. Por quê? Perfeito. Porque eles perceberam que esse caminho é o melhor do que aquele que ele ia enfrentar. Então, enquanto o Estado brasileiro não entender de que o esporte não é empréstimo de dinheiro e não é, vamos dizer, despesa, é empreendimento. Agora, eu não posso e não aceito, algumas vezes, algumas escolas de jiu-jitsu em que o mestre não tem nenhum princípio técnico, pegar um dinheiro para simplesmente botar para ele. Não existe isso. Eu vou dar para o esporte, mas eu tenho que cobrar. Sim. O governo do estado liberou agora 5 milhões de reais para os 4 times que vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro. C e D. Ótimo. Quantos amazonenses nós temos nessa C e D? 3. Eu não sou contra com quem vem de fora, não. Mas eu acho que o futebol é social, ele precisa gerar oportunidade para o local, pô. Você não pode dizer que não tem talento, porque talento é oportunidade. Início do ano, o mestre, o Lúcio, que é um cara que faz Atleta de Cristo, ele descobriu uma garota lá na Nossa Senhora de Fátima. A garota foi fazer o teste para o Flamengo, foi imediatamente aprovada para o Flamengo, chegou no Rio de Janeiro em janeiro. Em fevereiro, ela ganhou 5 prêmios de uma competição internacional que ela foi. 3 meses depois, ela está na Seleção Brasileira Sub-15. Meu Deus do céu, e ninguém viu isso aqui. Eu te confesso que ninguém noticiou isso aí. Sim. Então, o que eu quero te dizer? Nós temos 78 federações especializadas no Amazonas. Nós precisamos de arranjar um lugar para essas federações ficarem, para que você possa construir uma história. Eu não posso ter história que o presidente da federação perde a eleição, ele bota debaixo do sovaco a federação, e se ele perdeu para o inimigo dele, ele não deixa a história, pô. E aí, vamos recomeçar, pô. Eu acho que isso é, inclusive, a gente fala do esporte que não tem essa continuidade, né? Porque que desde lá da época do Amazonino, que foi belíssimo, foi a melhor época que a natação teve. Nós tínhamos um secretário de jovens chamado Dr. José Augusto Almeida, que já faleceu. Lógico, Foi ele que alavancou a natação, foi onde surgiram, o Amazonas conseguiu conquistar pódio como equipe a nível Norte-Nordeste, onde fomos campeões brasileiros. Eu, Eduardo Piscinini, Marcelo Larra e Aristóteles Almeida passamos 10 anos como recordista brasileiro. E assim, por
que não a continuidade, né? O governo saiu, por que não a continuidade que está sendo feita? Então, tinham projetos muito bons no governo passado que foram desmantelados, que simplesmente acabaram. E prejudica muitos atletas, e principalmente essa questão que você fala do governo mesmo, tanto municipal quanto estadual, de você fomentar o esporte, para exatamente isso aí que eu falei, tinha falado com o Dudu, o que seria o Jefferson Mascarenhas se não fosse o esporte, se não fosse a natação, para onde que eu teria ido? Eu vou dizer, É eu isso. preciso fazer um comentário aqui, e não vou dar nome porque pode gerar desnecessário, mas quando eu contar a história, ele vai matar na hora e com certeza você vai matar. Houve uma determinada autoridade que governou o nosso estado, que quando ele era moleque, ele ia com a gente, moleque não digo jovem, ele ia conosco, para Eduardo Ribeiro, pedir dinheiro para a gente viajar. Ele foi com a gente durante 10 anos. No dia que ele virou autoridade maior, nós fomos lá no gabinete dele pedir para ele continuar, sabe o que ele disse? Não, já tem muito dinheiro. Não existe isso. O esporte amazonense vive do mesmo jeito de quando eu comecei há 60 anos atrás, porra. Não mudou nada. Teve avanços nenhum. Nós Pouquíssimos continuamos, avanços, né? nós continuamos pedindo passagem, nós continuamos pedindo oportunidade. Eu vou dar, Tá aqui, eu vou dar o testemunho aqui Exatamente. que quando o Jefferson me procurou, nós tínhamos uma amazonense para disputar um campeonato nacional, E olha a nossa visão, né? certo? Nacional. E por muito pouco. Aí tem que procurar um político para intervir naquilo que deveria ser uma obrigação do Estado. com certeza. Certo? Entendeu, Jefferson? E olha aqui o resultado. Eu fico muito grato, inclusive, deputado, porque só a possibilidade de acontecer o que aconteceu, né? Inclusive tanto no meu troféu como da Pietra, porque a Vossa Senhoria nos auxiliou com relação a isso aí. Eu fiz um pedido direto, inclusive se você ler lá o meu pedido, fala como é que um atleta Aí, ó. minha Aí a Pietra aí, ó. como é que um atleta vai de 13 anos de idade, tinha acabado de completar 13 anos de idade, vai participar de um campeonato brasileiro sem o treinador dela? E a garota consegue passagem pelo Estado, ou pela prefeitura, não sei, mas ela conseguiu. Mas e o treinador? É surreal, né? Você mandar um atleta para competir sem um treinador. É interessante porque nós não temos uma história continuada, ou temos história separada, não conseguimos juntar para contar. Eu acabei de ver uma coisa aqui nessa foto, se você puder botar a foto, aquela anterior, o amazonense não sabe nem quem é Pedro Nicolas. Eu fiz uma homenagem. A pessoa não tem a menor ideia quem seja Pedro Nicolas, um dos grandes nadadores da vida, morreu atropelado, representando o nosso estado, porra. É a competição que ela foi nadar aí. Essa é a Então, competição. o Pedro Nicolas foi aquele atleta que morreu atropelado. Então, essa história é importante para acabar com essa história. Vou fazer. Jefferson, e ela fez o melhor tempo. Como é que é escolhido o melhor atleta da competição? São 4 categorias que são escolhidas. Infantil 1 feminino, infantil 1 masculino, infantil 2 feminino, infantil 2 masculino. Eles escolhem o tempo, a prova que ela ganhou foi nos 50 metros nado livre. É o tempo que mais se aproximou do recorde mundial. É assim que é escolhido. Então, antes da Pietro, foi até uma surpresa interessante falar aí. Eu realmente fiquei muito emocionado aí pela vitória. Já fiquei emocionado pela medalha, por ela ter sido campeã, porque no dia anterior ela foi medalha de prata. Aí eu disse, bom, amanhã nós vamos ser campeões. A gente vai para o intervalo, a gente volta, é rapidinho, 30 segundinhos a gente volta. Voltamos com o nosso Gabinete Cast, essa conversa franca das nossas quintas-feiras às 19 horas, e hoje novamente, preciso anunciar isso porque eu tenho aqui 2 ícones do esporte, certo? O Jefferson Mascarenhas e o Dudu, nosso Eduardo Monteiro de Paula, certo? E voltando aqui, Dudu, para aquele teu raciocínio, certo? E
E passando aqui uma informação que não vou botar na tela aqui agora, que talvez você desconheça. Eu te confesso que eu não sabia. Mas olha aqui, ó. Ninguém falou, Dudu, né? Ninguém. Ó, título histórico. Amazonense Clarice Ribeiro é campeã mundial de judô sub na Croácia, hein? Aquela pergunta que vamos fazer uma análise entre nós. Quantos campeões mundiais nós conhecemos? Que um. Dudu? A gente está vendo que a atleta ela compete hoje pelo Minas Tênis Clube. Sim, formada aqui. Aliás, o Minas tem um histórico de pegar atletas com potencial. Tu que tem uma vivência, e Jefferson, e o nosso distrito industrial? Eu tenho o seguinte, eu sou um defensor do modelo de Zona Franca, mas ninguém está aqui no Amazonas porque ama essa terra, não. Nós estamos aqui porque amamos. Eles estão atrás dos incentivos. E o que falta? Porque eu vejo muitos dos patrocínios Brasil afora são de empresas que têm sede aqui. Mas não são filiais. Aí eles preferem patrocinar aonde é a filial. Não, peraí. Mas aqui... O que acontece, o Wilker coloca com muita propriedade, que pela legislação brasileira, eles têm que investir um percentual para a cultura local. A cultura inclui tudo. A cultura é o esporte, a música, a arte, poesia. O que muitas dessas indústrias fazem? Eles criam o Grêmio dos Funcionários e aplicam essa verba no Grêmio dos Funcionários. Então, eles estão cumprindo a legislação militar. Quando o Estado tem interesse em pegar, o que o Estado faz? Vai buscar o Boi de Parintins, vai buscar o Festival Folclórico, ele vai lá e busca. Mas nós, que estamos aqui do lado de fora, que vamos lá tentar buscar sem o apoio do Estado, o cara vai me dizer não muito facilmente. Eu não tenho a força do Estado. E fica aqui, tem duas situações aqui que eu quero deixar, que nós vamos sugerir isso ao Estado. Se o Estado tiver interesse mesmo e bater na porta do Distrito Industrial, da FIEAM, consegue ajudar o esporte sem precisar pegar o recurso da saúde, da educação, certo? Da segurança pública. Interessante, é que é o seguinte, se eu bater lá qualquer empresa, a porta de qualquer empresa, pode ser que alguém me atenda, talvez o gerente da loja, porque me conhece, por me conhecer. É diferente do governo, certo? Em chegar lá... Mediar isso aí. É isso. Mediar. Então eu posso ser recebido ou não, mas se é o governo que vai, com certeza eles vão conseguir alguma coisa, né? Vai ter um retorno. Nós fizemos tentamos desenvolver a ideia que não deu certo, mas que é fácil de se fazer. Nós temos hoje o quê? 420 indústrias no geral. Sim. 420 indústrias. Que cada uma dessas indústrias dê R$1.000 por mês. 420 mil. Ao mês. Ao mês. Falando de quase 10 milhões de reais. Esse fundo vai para as federações especializadas e é dividido proporcionalmente. No primeiro ano, igual. O segundo ano, quem tem resultado ganha um pouco mais. Cria sua escala. 12 mil por ano por cada empresa. Não vai ser nada. É irrisório. Então, Você fala sobre uma prestação. É o mês de conta de luz. É o mês de conta de luz. Assim, não, mas ele não consegue porque as federações elas não prestam conta. Bom, essas federações que não prestam conta, eu sei que Mas a gente não pode nivelar por baixo. Mas as que fazem. Nós que não recebem. Nós temos duas passagens do Gabinete Cash que permite a interação de você que nos assiste, que contribui para nossas pautas. Hoje o nosso assunto é esporte, é desporto, ou seja, com pessoas que conhecem, que militam e sabem os gargalos, certo? E aí eu vou levar já para este mandato uma contribuição aqui do Jefferson, no que diz respeito à questão do Bolsa Atleta. Projeto legal do governo, mas atleta tem que ter também o apoio do técnico. E o técnico hoje não é contemplado pelo Bolsa Atleta. E aí, Jefferson, eu vou, certo, já pedi para minha equipe ver se eu tenho condições de apresentar como legislador ou se tenho que transformar isso num indicativo, certo? Mas isso
Só quem conhece a problemática é quem está lá botando no esporte. Trouxe para cá Nós estamos... um erro de concepção. E aqui o Dudu já foi vereador de Manaus também. Pode contar que ele dá certo. Entendeu? Então, obrigado pela dica, eu vou colocar isso em prática, tá? Então, vou dar aqui o Fala Povo, nós temos 2 participações. Eu me sinto muito grata a Deus por estar podendo viver, na verdade, reviver tudo isso novamente. Porque eu vim do esporte, eu vim da natação. E assim como a Pietra, eu fui campeã brasileira com a idade dela, na mesma categoria e na mesma prova. Então a nossa história meio que ela se repete. Então isso para mim é muito emocionante. E poder acompanhar a Pietra, torcer por ela, que hoje eu estou no outro lado, né? Hoje eu estou na arquibancada. Antes eu estava na piscina e a minha mãe na arquibancada. Agora a Pietra está na piscina e eu estou na arquibancada. Então é uma adrenalina muito maior, confesso que mas é muito gratificante. Então eu só tenho a agradecer a Deus e dizer à Pietra que eu tenho muito orgulho dela. Poxa, que legal, né? Maravilha. Mas tô vendo, eu não sabia que a mãe dela também foi. Foi campeã brasileira. É história. É DNA, né? Ainda tem o irmãozinho dela, o Cadu, que também está dando suas primeiras braçadas também, começando conosco. Se esses atletas tiverem um apoio, vão chegar longe. A Pietra É um exemplo disso. a Pietra pode chegar onde ela quiser. Ela tem potencial para isso. Agora, sem estrutura, não se chega a lugar nenhum. E não é só atleta, tem que realmente o técnico, ele faz parte. Concordo. Aliás, não é somente só o treinador, porque tem toda uma coisa que envolve com um psicólogo, um preparador físico, um nutricionista. Toma um time, né? É um time que faz. Agora o treinador está aí, ó. O treinador tem que estar do lado lá. Se eu não tivesse junto com a Pietra, e graças a você, com certeza o resultado poderia ser bem diferente. Não, Bem né, diferente. eu vou trazer para a metáfora do futebol. Tira o técnico da beira do campo. Isso é verdade. Tá aí meu Vasco como exemplo. Pô, começamos a melhorar com o nosso técnico lá, mas tira o técnico da beira do campo. Olha, o Jefferson coloca um ponto muito importante, que é uma contribuição que a gente pode dar no Estado. O Estado tem a sua nova Secretaria de Esporte. Ótimo. O que a Secretaria pode fazer para ajudar as federações e aos seus técnicos? Criar um quadro de médicos, fisioterapeutas, para atender as federações. Coloca à disposição, É um custo menor para a federação. Então ele está lá, tem toda a estrutura, atendimento, faz laboratorial. Eu passei essa ideia há muito tempo atrás para o governador, ele fez que não ouviu, mas só tem ideia, meu irmão, vamos fazer uma dessas carretas que tem, faz carreta de saúde, vai em todas as escolas, pegam todos os atletas, faça exame físico dele, sangue, urina, fezes. Com um ano, tu tem um perfil do atleta amazonense, saber o que ele vai se alimentar, qual é a doença que ele vai dar. E o que é melhor? Com um ano, eu já fiz com todos os atletas. Passo para os alunos como um todo. E, Dudu, falar das nossas atletas das escolas, a duras penas nós conseguimos proibir agora a salsicha no cardápio. Sim. Imagina, um atleta com grande potencial comendo salsicha e conserva. Aí, tipo, come muitas das vezes por necessidade, certo? Mas eu tenho certeza que se a mamãe pudesse escolher e pudesse dar, não daria salsicha. Não, a gente come de vez em quando, come. Mas colocar isso como alimento nutritivo, Não, de jeito. entendeu? Então, Esse aglomerado. isso foi uma vitória que nós fizemos, convencemos, porque tu sabe que quando você apresenta um projeto de lei, você tem que convencer os seus pares que nós estamos legislando para o bem comum, certo? Isso foi o intuito dessa lei que nós conseguimos. Nós temos mais um, né? Nós temos mais um Fala Povo, que a gente vai aqui e o tempo passa rápido. Bom, aqui é a piscina da Vila Olímpica de Manaus. Ela tá limpa. Semana passada ela tava totalmente suja, né? Só que acabaram limpando essa semana. A piscina não está sendo usada para treinamento. A última vez que ela foi usada foi nos Jogos Escolares do Amazonas, o GES, que foi em julho. E agora ela está simplesmente inativa. Ninguém usa para treinar. As únicas pessoas que vêm literalmente aqui na arquibancada da piscina fazem treino aqui na arquibancada, mas treino na piscina em si eles não fazem. E é isso.
Olha aí, ó, uma denúncia, nós preservamos a identidade da pessoa. Obrigado pela coragem. Essa aí é a piscina da Mini Vila Olímpica, Jeff? Não, é da Vila Olímpica de Manaus. Na verdade, até te corrigir com relação a isso. É Vila Olímpica. A Mini Vila Olímpica fica no Coroado. Ah, é verdade. Do município. Vila É Olímpica. do município. Do município. Perfeito. Nós E como é que tá lá também na Mini Vila Olímpica? Faz tempo que eu não participo. A piscina lá é Sim. para lazer. A piscina lá é para lazer. O ginásio lá atrás era feito para futsal, treinamento da... Na verdade, é Vila Olímpica, não é Mini Vila Olímpica, não é verdade? Essa da piscina. E assim, deputado, eu como treinador, nós temos um grupo de treinadores da Federação de Natação e nós comentamos sobre as questões da Vila Olímpica. E eu costumo dizer, sempre falei isso, que a Vila Olímpica ela é do povo. Mas quem diz que não é? Pois é, mas aí, quando a gente solicita alguma coisa para lá, é muito complicado atenderem, sabe? Fizeram uma reforma nos banheiros da Vila Olímpica e hoje, para mim usar o banheiro, não dá, porque não pode ligar o chuveiro, porque alaga. Nós estávamos usando os banheiros das mulheres. Tem alguma garota aí, tem não sei o quê, para poder entrar ou sair do banheiro. Então, Que constrangedor, né? bem chato isso aí. Se você vê aí no vídeo, por trás, mostra os tapumes. Sim. Você olhando assim, bonito. Mas se você for olhar a parte de trás, é lamentável como se encontra realmente. E eu digo o seguinte, e é muito constrangedor, porque a gente está vendo o sucateamento da Vila Olímpica e o mais grave, com a secretaria lá dentro. Isso é verdade. Olha, Tá vendo todo dia, toda hora, não faz imagina, nada. a secretaria está lá dentro e ela, quando você não consegue botar para funcionar aonde você está trabalhando, imagina as outras unidades longínquas à secretaria. Eu não quero nem falar, porque daria uma outra conversa o interior. Tudo inteiro. E o interior? Deputado, essa piscina é a piscina da Olimpíada do Rio 2016. Nós estamos em 2023. A gente não consegue usar a piscina. Essa piscina tá veio se para estragando. Manaus com 172 mil peças. Veio num Boeing da Força Aérea Brasileira. Foi preciso vir da Itália. As pessoas que montaram essa piscina no Rio de Janeiro. São 172 mil peças que foram feitas dessa forma. Então, o que nós estamos dizendo para você? É um primor de qualidade técnica Perfeito. que está sendo jogado fora. Você não fica lá no abandono. Mais uma vez, eu tenho que fazer referência a uma pessoa que fez muito pelo nosso Estado, não importa politicamente certo ou errado, Amazonino Amando Mendes. Ele fez a reforma do Teatro Amazonas, começamos a botar um monte de coisa lá dentro, alguém disse para ele, o governador, já estão destruindo, é melhor reformar pelo uso do que reformar pelo desuso. É o caso da piscina, pô. Deixa usar, rapaz. Não, e outra coisa, quantas Vila Olímpicas tem um troféu como esse, de uma piscina que fez parte de uma Olimpíada? Era melhor do mundo. Existe todo um maquinário. Estão me chamando a atenção aqui no nosso intervalo. A gente vai, porque o intuito aqui do Jefferson é isso aqui. Sim, sim. A gente puder ter uma conversa, você que está nos acompanhando aqui, porque o Gabinete Cash permite que você tenha acesso ao conhecimento de pessoas, hoje o esporte, que lhe trazem informações que eu desconheço e tenho certeza que você não tem acesso às informações. A gente vai para o intervalo, a gente volta com nossa última etapa dessa conversa, que é o Tá na Rede, que é legal que o pessoal manda mensagem aqui e é rapidinho, 30 segundinhos a gente volta. Voltamos para o nosso Gabinete Cast, nosso último bloco da nossa conversa franca.
E hoje recebendo esses dois ícones do esporte, Jefferson Mascarenhas e Dudu Monteiro de Paula. Pô, que alegria rever amigos, certo? E nós vamos agora, meus amigos, para uma última etapa, que é a participação do Tá na Rede, ou seja, você pode contribuir, certo? Com certeza, estamos caminhando já para o final dessa conversa. Esse assunto, meus amigos, não pode ficar somente nessa conversa. Quero trazer aqui, fazer a visita na Mini Vila Olímpica, certo? Na Vila Olímpica, é verdade. Também, tem que ir lá também no Coroado lá. E aí, Dudu, deixar o canal aberto deste mandato, porque tu tem um conhecimento, pode nos ajudar muito na hora de legislar também, Jefferson. Sim, Certo? sim. Eu quero, e aqui não é só a gente criticar, nós queremos que o governo acerte, pô. Formar umas parcerias, essa contribuição tua dessa conta simples, pô. Não é possível que o secretário de esporte do estado não possa bater na porta da FIEAM com o aval do governador. Meu amigo, me arranja aí umas empresas, certo? Vamos resgatar o esporte do Amazonas. E vou levar essa sugestão, vou para a tribuna da Assembleia, vou oficializar a FIEAM, porque o intuito desse bate-papo é compilar, é trazer para o mandato sugestões de quem conhece os gargalos do esporte do Amazonas. Vamos botar na rede aqui, são 2 participações hoje, né? Vamos lá. Quem está participando hoje? Flávia Beatriz. Aí, ó. E aí é um assunto que a gente não vai deixar escapar. Tá aí, ó. O que estão fazendo com a nossa arena? Por que não movimenta mais? Elefante branco. E aí nós vamos responder. Eu quero que tu me responda. Nós perdemos o jogo mesmo, Brasil e Argentina aqui na arena? Por irresponsabilidade nossa. Simples assim. Desde quando a luz foi irresponsavelmente perdida, porque a luz ela era controlada por 2 computadores. Eles tinham um estudo de cada luz dela, vamos dar um exemplo, que ela tinha 10.000 horas de direção. Então, um computador dizia que essa luz já está chegando no limite da média. Desliga esse e liga esse. É mesmo? É nesse nível de tecnologia? O dia que está mais escuro, ela liga menos. Quando o dia que está mais claro, ela liga, o mais claro menos. Então, tinha toda essa instrumental. Mas como exigia para operacionalizar 2 engenheiros, não um somente, é o que dizia o regulamento, é a norma que a CBF, que a FIFA deixou, era muito caro, então deixa para lá, vamos lá. O que aconteceu? Voltamos ao velho sistema, uma chave geral, pá, liga essa luz. Tá apagando? Pá, desliga essa aqui. E elas foram apagando e foram queimando pelo mau uso. E aí, hoje, nós vivemos mais dos shows musicais, que eu não acho errado, ela é multiuso, ela está sendo mal utilizada. E a luz é alugada, nós não temos luz. Então, o que acontece? O Estado hoje paga para, se tiver um jogo necessário, fazer isso. Como no jogo anterior da seleção brasileira foi o mesmo problema, o que aconteceu? A CBF constatou que não houve progresso, vamos para outro lugar. Que agora o palco está sendo montado no meio do campo, que é um absurdo. No meio do campo se tem espaço onde montar. E outra coisa que só não entende quem não quer. Quando o presidente Lula chegou em Belém, ele disse: Belém, desculpa, a Copa do Mundo era aqui. Qual era a razão? A Copa do Mundo, a seleção vai ser jogada em Belém, porra, politicamente. Se nós não obedecemos às normas naturais e respeito, tem alguém que na marra vai levar para outro lugar. Então, perfeitamente. acho... Já não queriam trazer, né? Já não tinham vontade de trazer. O presidente que... Mas aí é o seguinte, Dudu, tu tem... Nós estamos falando de quantos milhões foi o prejuízo aí nos refletores? Eu não sei dizer número, mas é um prejuízo total, integral. É mesmo? Total. Ou se cria um novo sistema, ou então vai se voltar ao velho esquema, né? Botar aquela... Mas aí é o seguinte, isso não condena a Arena a sair dos grandes eventos de futebol? Eu não tenho a menor dúvida disso, mas acontece que, lamentavelmente, o que eu percebo é que a Arena tem um custo mensal e os shows estão pagando mais do que o futebol.
Não esquece. A melhor arena do mundo é a arena que tem do Barcelona. Ela é que melhor Sim. rende, mas ela só rende no futebol 40%. 60% vem de shows. Como é mais cômodo eu fazer show na arena e pagar, eu não vou me preocupar mais com futebol. Vai jogar por acaso lá, sábado, domingo. O futebol deixou de ser a importância mais importante do que a arena foi construída para termos a Copa do Mundo aqui. Perfeito. Mas estão mais preocupados em E- pagar no final do mês com qualquer coisa, menos com futebol. Ou seja, não há um planejamento. Isso é criminoso. Isso me chegou hoje, do patrulha, já está circulando, tu é bem informado, mas hoje me chegou na Assembleia e eu te confesso que eu não acreditei que nós perdemos, certo? Um jogo da importância do que é Brasil e Argentina, colocando que eventos de caráter internacional, porque é um jogo Brasil-Argentina, É isso é internacional, tirando o Amazonas, certo, dos eventos de futebol, certo? Grandes disputas lá. Isso. E aí vou provocar de ofício, já até peço para a minha equipe, que a Secretaria de Estado de Esporte se posicione a respeito, certo? Porque isso já, o do bloco está público já, É público, todo mundo já sabe isso. certo? Porque esse prejuízo nós já tivemos. Perdemos Brasil e Argentina. Se nada for feito, nós vamos sair do circuito. Sai do circuito. Então esqueçam Vasco e Flamengo, Tá fora. esqueçam os outros eventos, ou seja, eu quero dizer para o governo que o esporte, em especial o futebol, é um lazer, é um entretenimento, certo? Quantas pessoas viriam de outros estados Isso. movimentando a hotelaria, movimentando todo o setor de serviço, Exatamente. certo? Para um evento dessa magnitude. Concordo, Dudu? Eu acho que nós temos que manter a arena é multiuso, mas é uma irresponsabilidade, certo? Deixar um patrimônio que pertence, essa decisão não cabe ao governo, certo? E aí vai aí órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, que nós estamos falando, apurar os responsáveis de quem deixou, certo, esse patrimônio chegar a este ponto, porque isso é dinheiro público. Se fosse privado, se fosse o Aliança Parque, era uma decisão deles, né, Dudu? Com certeza. Nós estamos falando da nossa arena da Amazônia que custou 400 milhões de reais do nosso bolso, bolso do Amazonas. Aí o Anderson tá aí, ó. Eu não tive o prazer de conhecer o Ali Almeida nas Olimpíadas. Aí, ó. O Eduardo Piscinini, eu me lembro que eu era molequinho, eu fazia natação no Nacional. Eu me lembro do Jefferson daquela época, do Eduardo, tinha um Davi também. Eu nadei lá no Nacional. Eu me lembro do Jefferson nadando com o Piscinini. Meu irmão, ele não fazia um fossa em borboleta, certo? Eu tive o prazer de conhecer, tipo assim, pessoalmente. Por favor, pô. Bom, na verdade, essa questão que a gente está falando de estrutura. O Piscinini entrou na seleção brasileira, Wilker, como infantil, 13, 14 anos, a idade da Pietra. E ele ficou na seleção durante 12 anos. Aí vem uma outra situação que depois a gente vai comentar, que é a questão do atleta ser chamado por grandes equipes, como o Dudu estava falando, a Minas Tênis. A Pietra foi abordada diretamente pelo Flamengo. Teve outro atleta que apresentou também o Amazonas, que já está nadando pelo Flamengo, para treinar por aqui. Eu acho que isso é um absurdo. Ou faz isso ou condena a sua carreira, certo? Então, na verdade, isso aí depende apenas de estrutura, de apoio. A Pietra pode chegar a uma Olimpíada, tem todas as possibilidades, sim. E nós podemos sonhar com isso aí. Porém, a gente precisa de estrutura. Se nós não tivermos estrutura, jamais nós conseguiríamos um atleta, como no caso do Eduardo Piscinini, que foi um abnegado.
o Piscinini juntou, acho que a minha vontade também de treinar, né, de esse talento que ele tinha, com aquela garra também, a vontade enorme que ele tinha de... Disputou uma Olimpíada, né? É, Esse é então, assim, foi o grande nome da natação do Amazonas, na sua história. sem Na sua sombra de dúvida, história. o melhor nadador de todos os tempos na natação do Amazonas. E eu tenho orgulho de falar disso, porque dividimos raias juntos, disputamos campeonatos juntos, fui medalhista também do Troféu Brasil, juntamente com ele. Então, assim, realmente, com relação a essa pergunta aí, eu acho que só falta uma questão de uma estrutura, e eu espero que nessa coisa poder contar Não, lógico, contigo com como certeza. deputado que possa nos orientar, sabe, me ajudar. Existe uma coisa que você não pode deixar de levar em consideração: o fator econômico. Né? Esse é um problema, a grande barreira nossa. Mora muito longe do Brasil. Então, vamos falar um pouco da atleta do judô, que é o mesmo caso do Piscinini e de todos aqueles atletas. Nós temos hoje uma deputada estadual no Rio de Janeiro, a Amanda Armelau. Essa menina saiu do Amazonas também com 13 anos. Foi daqui para o seu time, foi para o Vasco. Sim, No Vasco foi campeã brasileira, seleção brasileira, campeã sul-americana, campeã pan-americana e participou de Olimpíada. Mas isso só poderá acontecer se, lamentavelmente, você for para um grande centro onde a facilidade de intercâmbio é maior. sim. Onde é? A nossa atleta aqui, a Pietra, vai para 3, 4 competições no ano de importância da confederação. Mas se ela estiver no Rio, ela vai participar todo final de semana uma competição diferente. Esse é um fator. Então, eu não posso impedir que um atleta que vá crescer. Agora, eu posso ter orgulho de, dada a ela, a oportunidade disso acontecer. E o Estado tem que subsidiar essa ideia, porque é daí que vamos partir. Quem é bom vai para o lugar melhor. Concordo. Isso é economicamente verdade. Né? Tá aí, vamos, sem troca de brincadeiras, mas dizendo a verdade, o PSG botou a faixa lá, afinal de contas, nos livramos do Neymar. Ele está muito preocupado, tá ganhando 1 milhão por dia. Sabe, Tu tá me entendendo? Ali foi mais dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo, né? 1 milhão por dia. em cima dessa... Meus amigos, o papo tá franco, mas eu estou aqui já estourado aqui. Nós teríamos tempo suficiente para mais, certo? Porque o assunto do esporte no nosso estado e você que vai estar nos assistindo, certo? Se tiver contribuições, quiser fazer perguntas pro Dudu, pro Jefferson, a gente encaminha com certeza para eles, certo? Manter um contato, porque nós vamos trazer novamente esse assunto esporte. Nós já abordamos já questões do autismo, questões da segurança pública. E hoje eu fiquei muito contente de poder estar conversando de um tema que eu acho que o Amazonas tem um grande futuro, do Jefferson, mas infelizmente está sendo muito mal utilizado os seus potenciais, mas não porque os atletas não querem crescer. É que falta uma vontade de governo mesmo, de Estado, de fazer as coisas certas. Um minutinho aí para consideração final aí, meu amigo Jefferson, obrigado. Agradeço muito. Isso aí é colocar a questão de Piscinini e Ali. Foi um atleta que ficou 12 anos na seleção brasileira treinando no Amazonas, não precisou sair. A Pietra tem a mesma ideia. Por que eu vou precisar sair para treinar em outros centros se eu tenho um treinador comigo aqui em Manaus? Senão nós precisamos dessa estrutura. Sim, Viu? perfeito. Eu agradeço demais o convite, tá? De participar do seu Gabinete Cast. Pô, legal, para mim é uma honra. Eu acho que a gente tem muita coisa aí para você, o linha de frente para poder ajudar o desporto no estado do Amazonas, tá bom? Então, agradeço demais a toda a tua equipe aí, a você, pessoalmente, e eu quero poder contar Não, com certeza, eu quero com vocês. ficar como uma caixa de ressonância, né? A tribuna permite que a gente possa ecoar. Ninguém conhece tudo, mas a gente conversando aqui com pessoas que conhecem, a gente pode tentar compilar isso com uma pauta positiva. E já quero até deixar aqui um convite, tanto ao Jefferson, Dudu, de nós fazermos uma tribuna popular, certo? Uma sessão de tempo lá na Assembleia, levarmos, se possível, os nomes, porque o Amazonas a gente conhece, os nomes hoje referência das várias áreas do esporte, para principalmente quando a Assembleia for votar o orçamento 2024, lembrarmos. Todo mundo ficou... Quem não gostava de ver
o Aldo levantando o cinturão. Quem não gosta de ver um amazonense no maior lugar do pódio? Todo mundo se sente Sim. um pouco vencedor quando eles chegam a esse nível. Só que para isso, para até chegar ao pódio, a caminhada é longa. É verdade. Dudu, obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição quando precisar e esperamos contar mesmo com você dentro dessa área do esporte que é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Já que eu não consigo ter, lamentavelmente, o melhor médico, eu quero ter o melhor atleta. Agora, eu não tenho o melhor médico porque eu não tenho o melhor atleta. Eu digo que eu melhor atleta, eu vou ter o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor advogado. Nós temos que lutar para aqueles que nos auxiliam aqui tenham o conhecimento da nossa terra. Nada quente contra os outros, jamais. Os outros vão ajudar a colaborar. Mas é fundamental que o nosso artista local tenha a participação nas decisões do nosso estado. Obrigado, garoto. Conte comigo. Obrigado, gente. Finalizamos mais um Gabinete Cash. Obrigado a você que nos acompanhou aí. Na próxima quinta-feira, um outro tema de grande relevância para o nosso Amazonas. Forte abraço, valeu!